Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2024, terça-feira. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui após uma noite sem NBA, hein? Não tivemos NBA na noite de ontem. Lucas, o que você faz quando... Não é aquela música do Capital, né? Você achou que era a música do Capital, né? O que você faz quando não tem NBA rolando, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É o podcast mais amado, com os caras mais estourados, é o Café Belgrado, é o Café Belgrado. É isso, Gibbs, é isso que eu faço, acompanhar a Batalha da Aldeia e vi Tonhão, hein, MC Tonhão, aqui no Café Belgrado, outrora comparado a Kobe White, continua na sua temporada de MIP e conquistou sua primeira aldeia ontem. Um salve para o MC Tonhão, que é carinhoso o suficiente com o Belgradão para trocar DMs, né? Então eu já considero ele, Guilherme, hoje meu segundo melhor amigo, um pouquinho atrás de você, muito próximo de passar já, porque enfim, você nunca ganhou uma aldeia. Mas é isso, viu, Gibas? A gente vai procurando maneiras... não é nada para você mais, né? A gente vai procurando maneiras de suprir, né, a nossa vida com entretenimento quando não tem NBA, mas aqui no Café Belgrado a gente está aqui para te ajudar, né? Você que está ouvindo, a gente Me ajuda tá a te ajudar. Isso, aí continue nos ajudando a te ajudar, estamos aqui para isso. E hoje, Gibas, tenho assuntos cremosos para te propor, hein? Assuntos cremosos para a gente fazer uma trocação franca, uma trocação justa, mas antes da gente partir para isso aí, temos que dizer que hoje é 20/2, um dos dias aí que as datas se olham no espelho, né, Gibas? Dia e mês se olham no espelho, então faça isso também. Se olhe no espelho hoje e tente descobrir quem você é. Se você não gostar, aí você não se olha mais no espelho a partir de hoje. Se você não gostar, não tem nada a ver com isso, né? Seguinte, Lucas, tivemos recordes, hein? Recordes de Pix React. Isso mesmo. É verdade? Tivemos 5 pedidos de React. É a primeira vez, né? Que passa, acho que 3 era o recorde até hoje. Então tivemos 5 Pix React, por isso que hoje tem poucas modalidades, né? A galera focou no React. Para quem não sabe, o Pix React ele não vem pro podcast. A gente fala o nome aqui no podcast, evidentemente. O chefe do Café Belgrado é podcast. Mas o Pix React é basicamente alguém falando o seguinte, ó, vão lá e reajam a tal vídeo no YouTube, façam esse React. Então, vou mandar um salve para quem mandou e falar, ó, já colocamos na linha de produção, vai saindo ao longo do dia, tá? O Will, nosso grande amigo Will, um dos maiores torcedores do Philadelphia do Brasil. Maior, é isso. Tivemos 2 do João Vitor, um do Lucas Perillo, Lucas Porto. João Vitor é polêmico, hein? Tô temeroso. Não, eu nem vi o que é ainda. Eu só sei. O Lucas Porto eu já vi porque ele mandou lá no Insta. Lucas Porto, um dos maiores pagodeiros do Brasil. Pagode não, né? Samba, né? Um dos maiores sambistas aí do Brasil. Ele mandou The Office pra gente reagir, né? Então, porra. Rapaz. Delicioso, né? Remunerado pra assistir The Office. É a vida, velho. É a vida. Inacreditável. Vai pro ar também, em breve. E o Gabi Lontra, né? Grande Lontra. Então, esses 5, né? 2 do João Vitor. Ansioso, hein? Gabi Lontra curte uma ousadia, Guivas. Não, é tumulto, vai ser tumulto. Então, habitem lá no nosso YouTube, que vocês vão ver esses conteúdos todos que eles pediram. Vão estar lá, tá? Então, quem quiser, entra lá. Lucas, preciso ainda falar aqui dos Pix Reacts de ontem, porque a gente teve um problema de tecnologia, né? Então, não sei se chega a ser tecnologia, viu, Guibas? O futebol no gelo, que a gente até prometeu aqui, para o Lucas Dias. O Lucas Dias, nós vamos entrar em contato com você para você mandar outro vídeo, porque a Federação de Futebol do Gelo Alemão, futebol de gelo alemão, não tá deixando. Então, tem algumas alternativas. Não gostaram da nossa reação, né, Guibas? A gente pode te mandar o vídeo de reação, tá pronto já, tá pronto. A gente pode subir alguma... A gente vai fazer isso, né? A gente vai botar no Drive, vai mandar para ele, mas fica também Fica o convite para mandar algum outro vídeo, já que você já pagou, né? Só não pede de volta os vintão, né? Pelo amor de Deus. Aí o banco barra. O jurídico barra. O jurídico barra essa devolução.
Então é o seguinte, ó, quer participar via Pix React, que significa basicamente, ó, tô mandando aí um vídeo para vocês reagirem, uma música, sei lá, alguma coisa assim, né, na faixa de 5 a 7 minutos e tal. Mande aí no podcastbelgrado@gmail.com. Esse é o único Pix que tem limite, tem limite mínimo, né? A partir de então, você pauta aí qual é o react que nós devemos assistir, e aí vai para o YouTube. Fica o convite, tá? O Lucas Porto até mandou uma DM antes perguntando assim: ei, pode ser pedir análise de música, por exemplo, para fazer tipo estilo elástico? Pode tudo. Pix React é muito pouca coisa que o jurídico barra, tá? O Pix Talaricagem, até perguntaram sobre o Pix Talaricagem lá na DM. Essa o jurídico tá barrando. Não, que isso? Tá barrando. Peraí. Como assim, velho? Comitê de ética barrou. O jurídico aprovou, mas o comitê de ética barrou. Mas eu vou entrar com recurso, viu? Ok, Entrarei com recurso. Vai pra segunda instância. Prol do... Cara, grandes histórias de amor começam com talaricagem, Gibbs. Vamos ser honestos aqui. Caralho, nós temos um defensor público de talaricagem. Você falou de The Office. O que é que o Jim S. não vai dizer que não é das grandes histórias de amor da história da TV? Só tô dizendo, o Jim é talarico. Isso eu tô te dando, beleza? Lucas, poucas modalidades hoje. Vamos conversar com o povo antes de entrar nas questões crocantes que você tem para trazer? Podcastbelgrado@gmail.com. Mande o seu Pix, mande o comentário, mande a mensagem no corpo do Pix. A essa altura você já sabe como funciona. Se você está aqui pela primeira vez, peço desculpas, não sei como chegamos até você. Cássio é maior que o Giannis, disse o André Casado. Maior ídolo de um dos maiores clubes do mundo. O Giannis nunca defendeu uma bola do Diego Souza. Isso aqui, André Casado. Isso é verdade, mas o Cássio sequer deu toco no DeAndre Ayton, né? Numa final de NBA. Tranquilidade. O Ricardo Freud também vem nesse assunto, tá? Lucas, Cássio tem 700 jogos no Corinthians, 9 títulos, 3 deles inéditos. Tá. Ok. Mandou isso. Ou seja, né, o que eu entendi, eu acho que eu macetei ontem, viu, Gibas, na leitura. Normalmente o torcedor corintiano tende a achar que esse debate é super válido e até pró-Cássio, né? Então, acho que isso fala do tamanho do Cássio para o torcedor do Corinthians, que mesmo fazendo 2 anos horrorosos. E que ele tá propenso a receber esse tipo de comentário, que eu tô no momento de elogiar o Cássio, já vem baixar a bola dele imediatamente, né? Mesmo o corintiano fazendo esse tipo de comentário, é tipo briga de irmão, né? Eu posso falar mal do Cássio, porque ele é meu irmão. Agora não vem não, porque, o cara pegou a bola do Diego Souza, acabou com o Drogba, é campeão do mundo, sabe? Não tinha Drogba, pô. Peraí que não tinha Drogba, não tinha? Não. Quem era o Raza? Já diminuiu um pouco aí o... É tipo Eitan, velho, Asa. Frank Lampard. Ok, boa. Vencemos o último brasileiro campeão do mundo e talvez para sempre, né? Então, o corintiano ele é bem protetor dessa imagem, né? Abrimos o debate lá no Twitter e também no Giannis. E, Gibbs, posso te dizer, não vi não corintiano defendendo a tese. Acho que isso fala muito do tamanho do Cássio para o amor do o corintiano. Quase todos falaram que ele é o maior da história do clube, né? E muito não corintiano não entende isso. Vou fechar essa questão assim, acho que vamos chegar a um consenso agora. O Cássio é maior para os corintianos do que o Giannis é para os bucksianos. Acho que não é, velho. Acho que não é. De novo, né, cara? Você já tinha se escapado bem, velho. Agora... É porque o Giannis Ele nem chora. Na boa, me junta 10 torcedores do Milwaukee Bucks que choraram no título. Não tem 10. Choraram no título? Agora, 10 que choraram. Eu junto 10 corintianos que choraram com empate 2-2 agora. Eu junto 10 em uma mensagem no Twitter. Aí, eu posto agora no Twitter. Preciso de 10 corintianos que choraram no último domingo. Mas aí... Aí não tem conversa. Aí eu não vou aceitar debate. Você conhece quantos torcedores do Bucks e quantos do Corinthians, velho? Cara, os caras da NBA... Se uma pessoa do Giannis que torce pro Bucks tiver chorado, que você conhece, já é maior proporcionalmente do que os corintianos. Porque você conhece, sei lá, milhões de corintianos. Se você tem muito mais 10 que choraram... no mundo, inclusive, não é porque eu conheço. Então, é o suficiente, velho. Aquilo que você não tem nem por onde começar a argumentar. Desculpa. Quantos não choraram? É tão grande a torcida do Corinthians que quantos não choraram é maior do que a torcida inteira do Bucks, velho.
Salve, amigos! Falou aqui o Luigi. Discutam um dos top 5 melhores times da NBA do século XX. Pô, precisamos de muito tempo para isso, Luigi. Acho que nós não temos Top aqui, mas 5 certamente Bulls times do da NBA? Jordan tá na lista. Aí a gente vai ter que escolher os do Boston, que foram campeões Boston. múltiplos. 2 do Boston, né? Do Larry Bird e do Bill Russell. E o O Lakers lá no Lakers. time. E E o outro provavelmente o aí. Detroit. Do Isaiah. Acho que é o debate o outro, né? Porque teve muito time muito foda ali. Houston, né? Do Akin. E teve os anos 70, 80 aí, que começo dos 70. Já foi o Boston, velho. Foi o Boston ganhou tudo. Boston e Lakers, né? Não, 60, Boston. 70 teve um time ou outro que ganhou aqui e ali. Mas não foi dominância, assim. Não, dinastia não. Fecho com esses 5 aqui no improv, hein? Mas é difícil, Luigi. Esse tipo de análise tem que ter mais cuidado. Mas obrigado pelo pico. Não é difícil não, Luigi. É muito fácil. Foi rápido. Gustavo Lessa, hein? O que é pior? All-Star Game ou aqueles jogos de futebol, amigos do fulano contra amigos do Beltrano? Geralmente é o Wesley Safadão, né? É de um lado e do outro Elano. Sempre gosto de pensar assim. O dos amigos é pior, porque você não conhece nenhum amigo, né? Se for amigo do Zico, por exemplo, amigos do Zico, então os caras famosos. Pô, mas aí entra o neto dele, sabe? O campo é maior também. Mas tá, o neto eu não sei, mas o filho do Zico foi responsável por aquele grande sucesso só no Sapatinho. Porra, é bom aqui, É né? verdade. Boa. Sabia cantar? Eu acho que o amigo... Só no Sapatinho... Não, aí tudo bem, mas o Speed Flow lá da música. Não, é impossível. Ela chega, vai idosa, sorridente, todo mundo logo sente seu perfume pelo ar. Você perguntou porque você sabia, né? Aham. Eu queria demonstrar essa sua qualidade. Cara, curiosamente, no final dos anos Você deve ter 90, ouvido muito. Cara, pra que você tá aprendendo essa música na vida, né? Que a primeira oportunidade que você teve, você soltou aqui, né? Eu nunca tinha usado essa ref, né? E, cara, nos anos 90, é isso? Né? 90, no final, 97. Já contei a história aqui, né? Que eu formei um grupo de pagode, né? Até fui assaltado quando a gente foi comprar um atabaque. Contei aqui já, não contei? Já. Eu tinha um cavaquinho, inclusive. Mas você ficou com o instrumento, né? Foi assaltado. O atabaque foi do meu amigo Alan. Eu fiquei sem o tênis, né? E assim, pô, quem não curtiu um pagodinho no final dos anos 90 não tem ideia do que tava fazendo, né? 96, 97 ali. Mandava muito catinguelê, mandava muito. Porra, que isso. Seu corpo é uma no por onde meio eu disso quero surgiu, navegar. né? Que isso. Só no sapatinho aí, surgiu meio que no meio desse rolê aí. Tive a oportunidade de estar me apresentando aí, cantando essa música. Foram esses, hein, Lucas? Foram esses as modalidades do dia. Dia de poucas modalidades. podcastbelgrado@gmail.com. Esse é o endereço, né? Qualquer valor ajuda. Esse é o mote do Pix Modalidade. Já falamos aqui o nome de quem mandou o Pix React. Vai ter, hein? Vai ter, fiquem atentos. Mas agora, Gibas, é hora de fazer uma coisa um pouco rara aqui no Café Belgrado, que é falar de NBA. Muita NBA. Rapaz. Lucas, aproveita e estará. Eu sei que você preparou coisas crocantes, mas tem uma aqui que eu quero até antecipar, que é o seguinte, eu tenho certeza que está na sua pauta, mas eu trago para frente aqui, porque... Não está na minha pauta, não. Tá na sua pauta. Okay. Nós gravamos no último sábado, e foi ao ar para os apoiadores, um episódio da nossa série de universos paralelos, né, que chama Belgraverso, e a gente tenta projetar cenários que não ocorreram, mas que estavam no cenário de ocorrer, não é doideira. Sabe? Tal coisa que nunca pôde o Michael Jordan ser pintor em vez de jogador de basquete, como seria NBA. Não, nós não projetamos esse tipo de cenário. Jogador de beisebol. Não, isso aí rolou inusitadamente. Okay. Mas assim, quando a gente pensa em cenários que poderiam acontecer, tem, por exemplo, lá na nossa série, e se o Detroit tivesse draftado o Carmelo e não o Darko Milicic? Qual o impacto que isso teria naquele período? O Detroit tinha acabado de ser campeão. Como é que... Não teria, né? Seria campeão no primeiro ano do Carmelo? Seria? Será? E a gente vai projetando como é que isso vai, para onde isso vai, etc. Tem vários episódios disso. Se o Curry não é draftado pelo Golden State, mas por algumas das equipes que estavam antes. Tem muitos cenários. E nós lançamos no último sábado um episódio sobre um Belgraverso que foi aberto na última trade deadline, quando depois fresquinho. Fresco. Depois da trade deadline, o hoje soltou. Não faz muita diferença, né? Porque quando abre o Belgraverso já aconteceu tudo, né? Já deu a volta, né, no universo. Só a abertura da porta já tem um lapso temporal que
deixa inadequada a análise de frescura nesse sentido. Quem não entendeu, vai assistir um De Volta pro Futuro, vai assistir Dark. um Tem um Dark, né, que é meio Dark, chato. o universo inteiro da Marvel, né? Aí é meio cansativo. Mas Não. aí, Lucas, qual foi a notícia que veio, né? Na notícia que, de fato, houve negociação, houve começo de conversa entre Golden State Warriors e Lakers por LeBron James. Houve alguma coisa. Teve também do Philadelphia, uma coisinha, mas o principal foi do Golden State. E aí o que a gente faz? A gente entra nesse what if, aí, né? No e se. E, cara, ficou bem legal esse episódio. Quanto tempo, Lucas? Uns 40 minutos, mais ou menos? Projetando aí. 45, eu acho. Analisando o time, analisando para onde vai, para onde não iria, quais eram os problemas, quais eram as soluções, quem o Lakers receberia. Polêmicos de alguém aqui desse podcast que não sou eu, hein? Teve polêmica. E no meio disso, e até por isso que eu quis trazer esse como primeiro assunto, Lucas, lá, em algum momento você falou o seguinte, ó, eu tô fazendo toda essa análise aqui, mas eu tô ignorando um fator que é aquele que leva em conta o Zodíaco. É, E o aí Gêmeo do Zodíaco, a nova sensação da internet. Peço que você explique o que é isso e qual foi a análise dele, já que fica aqui de brinde para quem não assina o Belgradão, mas teve acesso a vai ter acesso a esse conceito e é um jornalismo investigativo que você fez. Né? É isso, Gibas. Muito obrigado por essa oportunidade. Não estava mesmo na minha pauta, mas, pô, tô feliz demais, né? O GM do Zodíaco, Gibas, é o @TheZodiacGM. Ele é um cara que tá começando a ficar super hypado no Twitter, né, no X, porque as análises que ele faz de encaixe das equipes, né, ou dos talentos que ele fez no passado, estão se comprovando agora, né? É tipo... Sabe quando a mãe de Iná metia as previsões e uma delas batia e todo mundo falava, pô, a mãe de Iná é foda e tal, não sei o quê. O Gêmeo do Zodíaco tem um percentual de aproveitamento muito maior. Não sei se ele sai apagando as que não deu certo no passado, Gibbs, mas, velho, ele tem muita coisa. Até mostrei no Giannis lá, no grupo do Telegram do Café Belgrado, de apoiadores, o tanto de acerto do nosso amigo Gêmeo do Zodíaco. E aí eu comecei a seguir ele com o Belgradão e ele deu o follow back, né, Gibbs? Humilde ainda, né? Humilde. Por enquanto, humilde. Daqui a pouco tá. É o segundo GM que segue, né? O Daryl Morey e o GM do Zodíaco. Isso. E aí, aproveitando a abertura da DM, eu falei, pô, será que... Fiquei pensando, né, durante o podcast, será que encaixa mesmo? E mandei para ele, né? Falei que honra que ele tá seguindo o Belgradão e perguntei como é que esse line-up do Golden State iria performar com o LeBron, né? Curry, Clay, LeBron, Dre e Podziemski ou Luna e tal. E ele mandou, Givas, olha só, hein? Prometi que ia tentar isso aí para os apoiadores e a resposta veio, né? Olha que honra do Belgradão. Sinergia a mais, talento a mais, experiência a mais. E ele mostrou, né? Draymond, peixe. LeBron, Capricórnio. Podziemski, peixe. Curry, peixe. Dá muito, muito certo. O Clay dá semi-certo, porque o Clay é aquário, né? E não é mais era de aquário, era de peixes agora, Guilherme. Então fica só essa pontinha solta aí, que é o Klay Thompson, mas agora ele até vindo do banco, né? Ele poderia até ajudar demais. Então, cara, tem tudo para ter uma nova investida no LeBron. Acho que o GM todo mundo, né, do Golden State já estava bem empolgado com essa ideia, né? Porque envolveu 3 níveis jogadores a partir do Draymond Green, dono a partir do Joey Lacob e GM a partir do Mike Dunleavy. Os três níveis entraram nessa empreitada e agora vem a quarta força, né, Gibas? Agora vem a quarta parede, né? Quarta trombeta. O quarto elemento, a quarta trombeta. Obrigado, Gibas. A imprensa é o quarto poder, né? O quarto poder também veio, que é o GM do Zodíaco dando o aval. Ele não só mandou a DM pra gente, Gibas, como inspirado pela pergunta do Café Belgrado, fez essa postagem também no Twitter dele, né? Olha só, olha só. Então, se você ver lá na timeline dele, vai ver que ele mandou, e a gente pode até mandar print se você duvidar, como ele mandou antes pra gente. Então, de fato, inspiramos o GM do Zodíaco a fazer mais uma postagem intrigante que provavelmente vai mexer com toda a estrutura da NBA nos próximos meses aí, porque o Golden State vai com tudo pra cima do LeBron, que tem play option, viu? Não precisa nem perder ninguém se o LeBron quiser jogar por menos. Se ele já se sentir assim, realizado financeiramente, pode escolher pro
Se ele ler essa mensagem do Gêmeo do Zodíaco, é capaz dele ir de graça lá pro Golden State Warriors. Agora, curioso, né? Que todo mundo nasceu aí entre dezembro e fevereiro dessa lineup, né? Brabo. Não Um tava período pronto pra isso, não. importante. O Luca também é de fevereiro, você é de fevereiro, né? Sou. Tem mais gente, hein, que eu vi comemorando aniversário esses dias aí. Salve pra todo mundo, né? Jokic, né? Jokic também? Jokic foi ontem, eu acho. Pode ter sido, posso ter Foi escapado. ontem. Jordan foi dia 17. Neymar, Cristiano Ronaldo e Não. Carlitos Tevez, tudo no mesmo dia também, né? Tem essa Bravo. peculiaridade aí. Galera, eu acho que os três fazem aniversário no mesmo dia, cara. Isso aí pra mim é um dos maiores bizarros que eu já vi. Entre outros, né? Então fica aí a reflexão aí do Zodíaco. Que a gente não, assim, a gente aqui no Café Belgrado não é. Qual que é a palavra? Assim, não é um consenso, né, sobre isso. Não é né? consenso. Não há Não, consenso. tá. Né? O Lucas Até é mais esotérico, né? Houve destempero. O Lucas é mais esotérico, né? Eu sou um pouco mais cético. materialista. Mas é assim que funciona também a vida, né? A vida é lidar com... Yin Yang, né? Yin É Yang. isso. Lucas! Ah! Começamos com a crocância alto nível. Quer ouvir esse episódio? Nunca ouviu? cafébelgrado.com.br. Assine o conteúdo, você desbloqueia imediatamente. Com R$12 você ouve esse episódio aí de projeção, de análise do LeBron. O que seria, né? O que teria sido se o LeBron fosse pro Warriors nessa trade deadline. Tá lá, R$12 você desbloqueia tudo, 23 você desbloqueia tudo e ainda vem pro nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar para você curtir uma NBAzinha. Gibas, agora indo para frente, dando sequência aqui, queria propor para você, se você não aceitar esse debate, vai ser triste, né? Porque, já me preparei para isso. Mas queria falar com você sobre os novatinhos 23-24, o que passou até aqui, o que vem para o futuro, o que vem para esse resto de temporada. Um primeiro pós-preview, né? Pós-preview, um conceito aí que a gente está trazendo, porque vem com a ideia de ser um preview da temporada que resta, mas também com análise com o que passou até agora, né? E passou recente, né? Estamos parados aí só uns 3-4 dias sem NBA. Mas queria, Gibas, trazer para você esse debate, porque temos hoje, nessa classe de novatos, né? 23-24, 13 novatos jogando 20 minutos ou mais. Alguns desses que não estão jogando isso tanto tendem a pegar mais, né, agora. Alguns, por exemplo, Taylor Hendricks, que foi escolha 9 no último draft, né? 8 ou 9? Acho que 9. No último draft, deve jogar agora, né, porque o Jazz fez movimentações que obrigam o Will Hardy a fazer isso. Fica a expectativa se o Cam Whitmore vai ser unleashed, né, assim que voltar da sua contusão, porque ficou fora de muitos jogos no começo da temporada, sempre que joga produz muito, né? E agora o Houston talvez se sinta um pouquinho mais incentivado, porque ficou para trás. Nick Smith Jr. vai ganhando alguns minutos, o Grady Dick vai ganhando minutos, enfim, Gibas. A gente vê, de maneira geral, né, no contexto da NBA, novatos jogarem mais, né, no pós-All-Star. E também queremos aqui falar, lógico, dos caras que hoje lideram a corrida pelos prêmios de novato, né? Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Brandon Miller, Jaime Jaquez, falar sobre Scoot Henderson, falar sobre Bilal, né? Um assunto aí que enche a boca de muita gente, que ontem George, Derek Lively, muito, muito talento nessa classe, né, Gibas? Alguns que a gente gosta mais do que outros. Aceitas entrar na classe 23-24 para trazer hoje, né, uma análise, eu diria até holística, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Radical também? Não tanto. Não chega a ser radical, né, Gibas? Até porque muita gente lembra aí como você trata a fadinha, eu não queria abrir essa chaga. Mas é isso, Gibas. Tem classe 23-24, novatos, tem um dono, né? Tem um nome, tem um ET no meio desse montante, mas de maneira geral, uma classe especial, né? Uma classe bem legal, com muito jogador muito interessante. Claro que o Victor Wembanyama, cara, deu uma disparada, assim. Eu acho que a temporada do Wembanyama, desde o começo, foi muito boa, mas eu acho que ele tá passando, assim, por momentos bem legais nas últimas semanas, assim. E acho que o principal rival dele, o Chet Holmgren, acho que é o principal rival. Hoje ele tá mais em debate com o Brandon Miller do que
até com debate com o Ibanyama, sabe? Se ele é o segundo melhor da temporada já. Lembrando, o Chet Holmgren não é dessa classe de draft, mas é dessa classe de rookies, porque ele perdeu a primeira temporada. Lucas, acho que o Wembanyama, mesmo não tendo uma campanha interessante, né? O seu time só perde. Cara, isso para esse prêmio, né, de rookie do ano não é muito relevante. E nós nem estamos aqui analisando assim, quem vai ser o prêmio. Acho que não é esse o debate, é só tentar mapear, né, os novos talentos que estão chegando na NBA e ver qual o impacto que eles podem ter. E, cara, o Wembanyama é diferente de tudo, é um mutante mesmo. A gente já falou bastante dele. Tem uma série do Café Belgrado para apoiador que a gente analisa os vídeos do Wembanyama. De fato, é difícil não repetir o que a gente tem falado, né? Cara muito especial. Vamos repetir Agora, então? Vamos continuar repetindo? Porque, porra, temos que falar dele, velho. vamos Muito lá, foda. 28 minutos apenas, né? Ele joga pouco. E ainda assim, 20 pontos de média, 10 rebotes, 3 assistências, 3 tocos. É brincadeira, cara. É brincadeira. Mas mais do que isso, né? É impressionante como ele consegue ficar em quadra, mesmo sendo muito alto, sendo muito magro. Cara, ele não é um problema, assim. Ele não é um cara que é caçado o tempo todo, não consegue ficar e tá jogando porque, enfim, é o calor que tem que jogar. Ele, pelo contrário, ele impacta defensivamente, impacta ofensivamente. Os bons momentos do Spurs na temporada tem tudo a ver com o que o Ibanyama fez. Não são muitos, né? Mas às vezes que o Spurs fez coisas interessantes na temporada, todas as vezes tiveram a ver com o que o Ibanyama foi capaz de entregar. É um jogador espetacular de assistir, muito, muito carismático em quadra. Cara, eu sou encantado pelo Ibanyama. Ele tá cumprindo todas as expectativas. E, cara, eram expectativas monstruosas. E ele tá entregando. É impressionante o que esse cara tá fazendo, Lucas. A gente, de maneira, acho que até injusta, né? A gente não, Café Belgrado, né? Mas o mundo NBA vai acabar julgando um pouco a temporada dele pelas vitórias do San Antonio Spurs, né? Porque eu tava tentando encaixar aqui, velho, essa temporada do Ibanyama não dá, não existe. Eu acho que tá superando as minhas expectativas, superando bem as minhas expectativas. E eram altas, tá? O cara até ele aumentou as expectativas quando ele bateu na Britney antes de entrar na NBA, né? Ele não O cara bateu na que. Britney. Não, pô, mas você entende o que eu tô dizendo. Mas é quando o cara, assim. Tá, o cara ignorou a Britney, pode ser assim? Porque vai Ok. que a pessoa não pegou a história, né? Vai pensar que, pô, que isso, né? Ele não bateu, é uma brincadeira que eu faço aqui de mau gosto. Peço perdão ao Victor se estiver ouvindo. E a todos, quem me conhece sabe, né? Que eu jamais falaria isso de maneira leviana. Mas que beleza, como eu acabei de fazer. Mas o cara que ignora a Britney antes de entrar na NBA, ele tá botando em si uma pressão a mais, né? Porque, porra, se você flopar, você não vai mais falar com a Britney. A Britney não vai querer mais falar com você, né? Nunca mais. Né? Então, ele botou essa pressão extra nele. E, velho, é impossível o que ele é. Não tô nem falando assim, ele é muito bom, né? Faz muito ponto, pega muito rebote. É incompreensível como funciona o jogo ao redor do Embanyama, tanto os companheiros como os adversários, né? Ele dá toco que ninguém vê, como é que ninguém vê chegando. Cara, esse do jogo contra o Dallas, que o Luka dá um passe pro brother, e o Embanyama tá tipo vendido na jogada, já tá correndo devagar e ele chega ainda no toco. Ofensivamente, ele pega uns pontos aéreos assim que nenhum outro jogador é capaz e faz a gente pensar por que o Spurs não faz isso aí toda posse, velho? Por que eles não estão fazendo isso toda hora? Como é que vai marcar isso aí, né? Lógico que os times da NBA vão eventualmente conseguir conter esse tipo de jogada se você usar todo o tempo, mas não é só isso que ele faz, né? Ele faz um montão de outras coisas, né? Então fica um pouquinho. Lembra quando o Embiid ele insistia muito no mid-range e as pessoas começavam a falar, porra, quando ele começar a usar mais as outras coisas, vai ficar ainda mais difícil de marcar, né? E de fato, né, hoje o Embiid ele estava fazendo mais ponto por minuto do que literalmente todo mundo na história, desde o Wilt, ou até mais do que o Wilt, né, antes de se machucar. Então, o Wembanyama tem esse lado de, poxa, tá se descobrindo ainda, mas quando ele faz algumas coisas já são impossíveis, né? Já são muito difíceis de ser marcadas. E aí, Gibbs, eu fico tentando encaixar
isso aqui que eu tô vendo com outras temporadas de novatos que a gente viu, né? Acho que as duas que a gente mais fica impressionado, né? Talvez 3. LeBron, Doncic, junto com o LeBron, o Carmelo fez um ano incrível também, né? Mas acho que o O impacto... Carmelo era o chat daquele ano. Só que mais equilibrado, né? Mais equilibrado com o LeBron. Os números ficaram... Porque assim, o LeBron e o Carmelo foram novatos do mês o ano inteiro, né? Mas não dá, porque se o chat fosse da leste, ele era o ano inteiro também. Os dois são do oeste, pô. Será que ele era o ano inteiro, velho? Talvez perdesse um aqui e ali, mas... Pois é. Porque o Brandon tá jogando muito também, velho. O Brandon Miller, de repente, virou um porra. Eu acho que o chat não tá perto do Wembanyama, como você até falou, né? Tá mais perto do Brandon Miller. E o Carmelo foi debate até o fim naquele ano, né? Com o LeBron. Foi. Muita gente defendeu o Carmelo como novato do ano, porque tinha as vitórias, né? Tinha mais vitórias do que... O time dele tinha mais vitórias do que o do LeBron. Então tem essa do LeBron, tem a do Luka. Cara, tem... Quem mais, Gibas? Quem mais a gente pode... Foi bem legal, sim. O Anthony Davis. Do Towns foi um absurdo. Do Blake Griffin. O Blake Griffin foi surreal a temporada de novato. Também é o chat desse, no sentido de que ficou um ano fora e jogou, foi rookie não contra seu draft, contra o draft seguinte. Né? Indo mais para trás, que a gente não viu tão forte, né? Não tinha como ver do jeito que a gente vê hoje. Teve a do Tim Duncan, né? Que foi maravilhosa. Allen Iverson. Do Iverson. Do Shaq a gente não viu, porque não passava, e a gente era criança ainda, mas estatisticamente é absurda. Mas, cara, olha o nome que a gente está colocando aqui na companhia. Magic Johnson foi bizarro. O multicalor do Magic Johnson foi bizarro. Ele foi MVP das finais, né? Com o calor. Foi. Jogando fora Jordan, né? Jordan também. Assim, olha o tipo de nome que a gente está jogando aqui como temporadas absurdas, né? E isso jogando 28 minutos. Aí o 28 minutos trabalha para os dois lados, né? Porque se ele joga 38, a produção por minuto dele não seria tão boa e talvez também não tivesse essa disponibilidade que ele tem hoje, mas ao mesmo tempo abre a janela, né? Porra, se ele faz esse 28, né? Imagina com 35, né? Que o torcedor do Spurs quer ver muito o Wembanyama, né? Então, Gibas, de fato, um jogador muito, muito diferente, que isso já é visível, né? Quando ele entra em quadra, mas que produz muito também, né? E essa a temporada do Duran, né? Talvez seja mais comparável de todas, porque o Seattle Supersonics perdia muito, o Duran parecia um alien em quadra, assim, não lembrava ninguém, nenhum outro jogador você olha e fala, pô, esse Duran parece... Não parecia com ninguém. Era o Duran e pronto. Pelo tamanho, pela capacidade de arremessar, que era muito maior do que o Wembanyama, né? O Duran tem um arremesso muito mais assertivo do que o Wemby, né? Desde que chegou. Mas, cara, é só um ano de novato do Wembanyama e as possibilidades são infinitas, velho. O que esperar do Wembanyama nos próximos 5 anos? Se alguém falar título, eu não vou piscar, Gibas. Eu não vou piscar, porque o Spurs talvez hoje seja um dos times mais longe dessa conversa. Mas se você pensar assim, qual jogador jovem você quer no time hoje, vai ter debate. Vai ter debate. Luka e o Wembanyama vai ter debate já. E isso é bizarro, porque o Luka é um dos melhores jogadores que a gente já viu em todos os tempos. Falando do resto da classe, Lucas, Chet Holmgren, como a gente comentou, tem feito um ano muito bom, 16 pontos por jogo, 7 rebotes e quase 3 assistências e 2,6 tocos, né? Bem impressionante mesmo, num time que tá vencendo muito. E ele é um dos motivos chutando 40% para 3. Chutando 40%. E ele é um dos motivos desse time estar bem. Esse é um ponto importante. A chegada do Chet Holmgren desbloqueia ofensivamente algumas coisas para o time do OKC, e defensivamente ele consegue ficar em quadra, né? Um cara pro tamanho dele, né? Bem magrinho, né? Um magrinho, bem magro, consegue ficar em quadra, muitas vezes é um ótimo protetor de aro. Né? É isso, é rápido, né? Então, pô, defende transição, protege aro, quando é chamado para o perímetro, ele dá conta, né? A NBA de hoje, ela não é a NBA dos anos 90, né? Se a NBA dos anos 90, você bota uns magrinhos igual esses aí para defender poste baixo, pô, provavelmente o Karl Malone, o Shaq, o
Hakim, todos os pivôs da época, né? Pô, ia jogar de costas, empurrar, arrastar eles para dentro, fazer bandeja, fazer cesta fácil, enterrar na cabeça dele. Tem isso um pouquinho, alguns jogadores que trabalham assim, mas hoje a NBA joga em outra dinâmica. Essa dinâmica do passado não é mais eficiente. Hoje em dia, os números, as estatísticas de pontos de poste baixo são as mais baixas, as mais ineficientes da liga. Então, o pivô, dos pivôs, é exigido um outro tipo, um outro conjunto de características que geralmente tem a ver com mobilidade, com altura, com capacidade de dar toco, de se recuperar rápido e, sobretudo, de ficar parado na frente de um defensor que vai te tirar do garrafão, que é o jeito que as equipes estão jogando. E aí a gente vê um pouco por que essa... Se você tiver um cara que faça tudo isso e ainda seja capaz de botar o Roma Green de costa para cesta, né? Como o Jokic, ele vai sair falando, pô, precisa engordar, né? Mas só tem um Jokic na liga. Um Jokic, um Embiid e já. É isso. Aí o próximo é o Sabonis, que não faz isso. O Sabonis é o próximo pivô dos três. Talvez você pode falar que é o Adebayo, que também não faz isso. O AD. Tá um pouco mais, mas é magro também, né? O AD já foi magrinho, assim. Hoje é um pouco mais encorpado, mas ele já teve esse biotipo aí também. Acho que é um biotipo interessante para os dois mirarem, inclusive, o AD, sabe? Sem as lesões, pelo amor de Deus. Mas acho que é um biotipo desse 5 moderno, assim, esse 5 do futuro. Então o Chet Holmgren, incrível. Gosto muito, muito, muito dele. Sou encantado por ele. Agora, um cara que tá me surpreendendo muito é o Brandon Miller. A gente... Cara, foi meio que unânime que eles estavam... Que o Charlotte, na pessoa do Jordan, tava fazendo doideira de passar o Scoot. Kiva, só antes de entrar nesse aí, só um debatezinho rápido. Da classe do Holmgren, que tem Paulo Banqueiro, ele pode se tornar o melhor da classe? Pode. Assim, cara, o Banqueiro é impressionante, né? É foda. Ele é muito foda, velho. Cara, ele arranca ponto do nada. Assim. E tem o J-Dub, né? O J-Dub é um absurdo também. Que é do próprio time do chat. É muito bom jogador. Mas acho que pode sim. Acho que pode. Boa. O Brandon Miller. Quando o Brandon Miller é selecionado pelo Charlotte, parecia mais uma charlotada, né? Assim, Ficamos putos. Muita gente, não só a gente. E, cara, começa a temporada. Não é como se o Charlotte tivesse acertado também, mas o Scoot começou meio esquisito. Aí meio que se esqueceu isso. Ali tava uma briga dos dois. Nesse momento da temporada, nós estamos gravando em fevereiro, o Brandon Miller se achou e tá fazendo sequências de jogos espetaculares, e não é pouco, não. Ele tá justificando aquela comparação que ele mesmo trouxe para a mesa, que é com o Paul George, né? Segundo ele, o GOAT. Segundo o Brandon Miller, o Paul George é o melhor jogador da história do basquete. Ele confundiu um pouco, né? Ali na hora da autopromoção e se comparou com o Paul George, na sequência comparou o Paul George ao melhor de todos os tempos. Mas assim, acho que é importante dizer, o Brandon Miller tá num time vaziado, que cultura horrível, cheio de, nesse caso, literalmente criminosos no elenco. Mas, cara, inclusive ele estava envolvido em coisas muito ruins, né, no off-season, acho que não cabe trazer de volta isso aqui. Foi absolvido. Pô, agora eu vou falar, nós precisamos achar... Cara, ele estava envolvido numa cena de crime em que ele teria levado uma arma para alguém que praticou o crime. E... É bem mais complexo do que isso, né? Mas assim, ele não foi absolvido. Ele não foi absolvido, Gibbs. Sequer foi criado um caso contra ele, porque de fato não há nenhum indício de que ele estava participando. Isso. O fato as coisas do cara estavam dentro do carro dele e ele já estava marcado de buscar esse cara, que quando pegou as coisas dele, né, usou essa arma para matou uma pessoa mirando em outra, né? E essa outra pessoa estava atirando nesse cara também, né? Era uma trocação de tiros de caras que brigaram, e aí acabou falecendo a namorada do cara que supostamente começou a briga. Enfim, é uma história muito, muito triste. É isso. Assim, eu digo, é importante, eu não queria ter falado, mas acabou escapando, é bom falar, porque aí o Brandon Miller tem companheiros de times que são da pior espécie, né? Miles Bridges, né? Miles Bridges. Terrível, assim, né? Terrível. Enfim. Acho que esse momento de uma franquia disfuncional que mudou de dono durante a temporada, mudou de tudo, né? Tá super confuso, trocando jogador.
não sabe muito bem para onde vai. Cara, ele tá sobrevivendo, jogando muita bola. É muita bola num contexto meio horroroso? É, mas o do Portland também é, né? Então, aqui fica elas por elas, e acho que nesse momento ele parece mais pronto, mas os dois são muito novos ainda, né? Então não dá para abandonar o Scoot. O que dá para dizer também sobre o Scoot, e eu tô focando nos dois porque é um debate segundo contra a terceira escolha ali, os dois humanos, vamos dizer assim, de uma classe que tinha um alien, é que, cara, tem chão para esses dois se tornarem dos melhores de suas posições, são posições diferentes, né? O Scoot é armador, combo guard, vamos dizer assim, o Brandon Miller é um wing, é um 3, pode até jogar na 4 em algumas situações, pode ser fazer da 2 a 4. É um. Pô, dois jogadores bem novos ainda, que já mostraram bastante coisa. Eu não tô pronto para dizer quem é melhor dos dois aqui, não, mas certamente eles são terceiro e quarto dessa classe, viu, Lucas? O Brandon Miller, ele tem o... Não sei se é certamente, viu, Gibas? O Brandon Miller, ele tem o tempo a seu favor agora, né? O tempo de quadra mesmo e o protagonismo, né? O Charlotte tá jogando sem o Lamelo, então isso abre a vaga e trocou o Gordon Hayward, por exemplo, né? Que era um cara que demanda a bola quando tá em quadra, trocou o Rozier, que é outro cara que demanda a bola. Então isso fez com que os números dele se expandissem, né? Agora é o primeiro mês que ele tá pontuando mais de 20 pontos por jogo, tá com 23,5 agora em fevereiro, né? Teve 8 jogos em fevereiro, é pouco ainda, mas já são 8 jogos que apontam numa direção promissora. Tá arremessando bem, né? Tá quase 40% da bola de 3 pontos. E sempre teve um arremesso bem bonito, né? Que parecia que ia funcionar mesmo na NBA e tá funcionando, tá chutando quase 39%. E agora em fevereiro tá melhor do que isso, tá acima de 42% nesse split, né? E tá, como eu disse, com o protagonismo. No lado do Scoot, ele não viu o Portland descapitalizar. Era uma coisa que era óbvia pra gente, que era o Portland trocar os seus veteranos, porque qual é o sentido de você manter o Malcolm Brogdon por lá, né? A gente não viu, o Portland viu. O Portland sente que vale a pena manter os veteranos jogando à frente do Scoot Henderson. Não só isso, mas com maior protagonismo, né? Então o Scoot hoje ele é um cara que vem do banco, na maioria dos jogos, ele é um cara que o jogo não passa por ele o tempo todo e não é preciso. E o Portland tá tudo bem com isso, sabe? Não tá nessa de, não, agora eu preciso que isso aconteça. O Scoot é um cara muito novo, acabou de fazer 20 anos, mais um de fevereiro, viu, Gibas? Mais um aquariano nato aí. No dia 3 de fevereiro completou seus 20 aninhos. Tem muito tempo pela frente e os meses piores aparentemente ficaram para trás, viu, Gibas? Aquele momento em que, porra, o que o Portland fez, né? Aparentemente ficaram para trás. Em fevereiro também, né, tá experimentando a sua melhor fase na carreira, só que foram só 4 jogos dele, mas são 18 pontos e 6 assistências, que são muito superiores às médias dele, especialmente de outubro e novembro, né, quando ele mal jogou, e nas vezes que jogou mal, né. Então são dois caras que estão com setinha apontada para cima, viu, Gibas? Estão dentro daqueles que a gente imaginava que iam dar que eu tava aqui preparado para falar, pô, que massa, né, que eles vão fazer agora na segunda fase da temporada, né, promissor, viu? Então se você ainda tiver com a sua trade deadline por vir, num fantasy, por exemplo, experimenta aí, tenta aí no Scoot, né? Vai que o cara não tá ciente aí que ele vem brilhar para essa fase final. Gibas, tem na verdade 3 caras aqui que estão jogando em times relevantes, no sentido de times que estão brigando por coisas maiores na temporada do que Scoot Henderson e Brandon Miller, né, nos seus times. E eu ia dizer alternam bons e maus momentos, mas nem isso, velho. Eles até alternam ótimos e bons momentos, né? Porque são jogadores que eles não têm obrigação de serem imediatamente efetivos, porque não são escolhas altas e não são escolhas de tanto imediatismo, né? Talvez o Jaime um pouco mais do que os outros, mas Jaime Jaquez, Brandon Podzinski e Derek Lively estão em situação de destaque, né? Times bons, times fortes e novatos contribuindo para que esses times sejam fortes, né? É bem impressionante a temporada dos 3. O Jaime Haskins, talvez desses aqui, fosse o que menos tivesse hype na véspera do draft.
Não se falava muito dele, né? Me lembro que Cresceu, né? Na reta final. Ele a maior parte sequer das ele foi projeções não primeiro round colocava. projetado em boa parte do processo, né? E aí na reta final, Heimer. E aí entrou no primeiro round. É porque os caras que trabalham com essas projeções começam a ter informação, né? Mas projetado pela galera que de scout e tal, não foi. Mais um achado do Miami aí, né? O Miami também acha no draft, né? E é legal quando você acha no draft que, pô, o cara é fazendo transição pro profissional e pode de fato ter um potencial de evolução maior do que jogadores que já passaram por outras equipes profissionais da NBA, como é o costume do Miami Heat. Jaime Jaquez, baita escolha, JJJ, né? O Rota, porque ele é mexicano. Então, poxa, acho que é um cara muito especial, numa temporada meio atribulada do Miami, né? Então, por conta disso, ele também tem que tomar muita decisão, fazer muito 1 contra 1. O time usa muito 1 contra 1 dele. Eles usam o Heimer como o Jimmy quando o Jimmy não joga, né? Ó, vai lá, Heimer, seja o Jimmy Butler da É o gente. criador inicial, muitas vezes. É bem legal de ver, né? E, pô, o time tava com dificuldade porque o Kyle Lowry não tava contribuindo muito. E foi buscar o Rozier e, por enquanto, eu tô gostando mais do Rota, né? Pra fazer esse papel. O caso do Podziemski é um pouquinho diferente. É um cara que foi bem projetado em boa parte do tempo como um bom veterano, vamos dizer assim. Ele é um pouco mais velho também. Os dois são veteranos, né? O Podziemski acho que é até mais novo. Mas ele foi mais bem mapeado. O Nesse Heimer período. era rookie, né? Ou era Senior. senior, né? Isso. E o Podziemski era sophomore? Acho que é sophomore, É. Vai fazer 21 agora em fevereiro, viu, Gibas? Dia Então 25. Pertinho de quase igual você eu, velho. também. Mais um. Esse é pisciano, né? O Podziemski. Você tá sendo mordido, Gibas, pelo mosquitinho do Zodíaco, hein? Tô. Por isso que tô incomodado, tá coçando. O Podziemski é um jogador que tava, assim, foi draftado para um time que tem dificuldade de incluir a juventude, mas que foi obrigado a botar a juventude para jogo, porque em dado momento da temporada não tinha mais quem botar, velho. O Chris Paul machucou, uma fase do Clay, uma fase do Wiggins, quem que vai tirar ponto aqui? Cara, o Podziemski de fato é um cara que tira ponto do zero também. É um criador inicial também, é um jogador que joga bastante ocupando espaços, né, jogando nos espaços criados, mas também é um criador quando o Curry não tá em quadra, quando o time não tá armando pro Curry, né? Então, pô, acho que a tendência é ele crescer ao ponto de que no último jogo, eu acho que foi um tipo um eu ia falar chantagem, mas não é essa chantagem, né? É tipo um castiguinho Pro Clay? pro Klay Thompson, o Podziemski jogar titular e o Klay vir do banco, porque ele tinha feito um jogo assim muito egoísta, tá? Mas acho que o Klay vai voltar titular, ainda mais a partida que o Klay fez no jogo que ele saiu do banco. Mas, de toda forma, foi o Podziemski que iniciou esse jogo, né? Então, de fato, pô, um jogador muito interessante, muito especial, e que se compara ao Manu Ginóbili. Quem se compara ao Manu Ginóbili já mostra pelo menos interesse em coisas bem legais. Então, já sou fã e tenho acompanhado a temporada dele com bastante interesse. O Derek Lively Jr. É Júnior o Derek Lively? Só Derek Lively. Acho que é Third, segundo, né? né? É, É terceiro. É muito né? Derek Lively. É o Pô, segundo, falei. pô. Tava certo. Segundo? Dois ao erro, Gibas. Pô, perdão. Assuma seus erros, cara. O Derek Lively é um cara que foi draftado numa escolha alta, né? Não foi uma escolha baixa, escolha 12. E quando foi draftado, ele já foi trocado na mesma noite pelo Cason Wallace. E, cara, eu lembro na live, a gente ficou decepcionado com o. Eu lembro, eu fui ver depois que a gente recebeu um pique sobre isso. A gente ficou decepcionado com a escolha, assim, com o Neves não ficar com o Cason Wallace, que é um dos jogadores que eu tinha preferido da classe, ainda tem, né? Só tá jogando pouco. E quando joga, joga bem. O Derek Lively foi elogiado pela gente na live, tá? Foi, pô, por que o Messi fez isso? Mas o Derek Lively foi até mencionado. É muito novo ainda, talvez não esteja pronto, mas protege aro, é muito inteligente, sabe jogar, assim, sabe contribuir. Foram os comentários nessa situação. E, cara, o Dallas soube usar muito bem. Acho que nesse momento específico, o time tá tentando lidar um pouco com a nova rotação. Eu não sei que lugar vai caber aí pro Derek Lively, né? Sobretudo porque quem chegou é bem interessante, né? A gente gosta bastante também. Agora, ele foi fundamental para o Dallas conseguir um começo de temporada mais digno, chegar com fôlego nesse momento. E, cara, tem um potencial de evolução assustador. Ele é realmente muito novo. Assustador mesmo, velho.
ele é realmente muito novo. Acho que esse é um ponto. Ele é realmente muito novo, então ele tem muito tempo de evolução, mas é um jogador que o Dallas acertou demais numa posição que o Dallas precisava desesperadamente, né? Então, gosto muito dessa trinca aqui, de todos, assim, né? Acho que a juventude do Derek Lively sugere que seja aquele que tem mais potencial de expansão, vamos dizer assim. E jogar com o Luka, né? O Derek Lively, ele não precisa ser um criador como o Rota, como o Podziemski, né? Para pontuar, né? Para ser efetivo, ele pode ser um jogador bem mais terrestre, digamos assim, no quesito o que eu vou fazer com a bola, né? Porque o Luka é celeste o suficiente para elevar o jogo do Derek Lively. E Gibbs, queria fazer uma denúncia aqui do Derek Lively. Ele tem uma cabeleira, mas, velho, ele é calvo, viu? Se a pessoa prestar atenção, o que esse cara vai ser calvo com. Tipo Canidia, sabe? Se ele. Tipo Canidia, não. Tipo Alcindo, perdão, né? Não sei porque eu lembrei do Calvo Canidia. cabeludo. O calvo. Ele tem o potencial para ser o maior calvo cabeludo da NBA. Fiquem atentos aí com o desenvolvimento de Derek Lively. Calvo aos 20, viu? Calvo aos 20 é pra Dava um pouco. filme, hein? Será, velho? Tem Ele nome ia de ser filme, não sei vilão. se dava um filme, mas tem nome. Sabe o que? Origem de vilão. Tem o filme Tem um filme lá. Triste. Tem um filme lá de algum herói. Ih, rapaz, ligação Ai, ai, perdida. são vilões, são vilões. Um salve aí pro César, né? Ligação perdida. Gibas, tem o filme do herói lá, e aí, na sequência, né? Pra continuar ganhando dinheiro aí no cinema. Hoje eu acho que não dá mais pra ganhar dinheiro no cinema, só perder e aí recupera no stream. Faz o filme de origem do vilão e lá pode ser que seja um Calvo aos 20, seja o título ou o mote. Mas o Derek Lively não vai ser vilão, não, velho. Joga com o Luka e é parceria, né? Gibas, tem mais novato interessante, mas agora aqui é a Speed Flow, hein? Jogadores que você acha. Vou te dar algumas sugestões e você vai dizendo sempre um desses, né? Tá, E eu vou tentar botar mais ou menos galera da mesma alçada. ok. Jogador que você espera já em 24, Sim. uma participação bem legal nessa reta final. E aí eu vou te deixar entre o Bilal, o Amen e o Alçar, né? O Bilal e o Gêmeos, né? Também dá um filme. Ah, nenhum desses. Assim, de todos, se eu pudesse escolher essa categoria que você trouxe, eu escolheria o Keontae George. Acho Não, que. mas eu não tem o que ontem de hoje. Eu falei especificamente Bilal e Tá, Gêmeos. eu acho que vai ter uma melhor final de temporada o Keontae George do que esses três aí. Acho que são todos bons Por jogadores, que com você é tão potencial. rebelde, velho? Pô, velho, eu sou assim. Eu Eu ia cresci botar assim. Porque esses caras que eu citei são caras do top 7, né? Escolhidos lá em cima no draft. Por isso que eu botei juntos aqui. Vai ter a hora do Keontae George, vai ficar tranquilo. Tá, esses aí não vão jogar melhor que o Keontae George, mas. Cara, desses aí, Tá eu. ansioso pra ver algum deles? Assim, pô, eu queria ver mais minutos de fulano. O duro do Bilal, que se você quiser ver mais minutos do Bilal, você vai ter Não, eu que ver não o quero, Wizards, né? não quero ver o Wizards, mas. Cara, não sei, acho que o Bilal vai demorar um pouquinho ainda para ser impactante. Ele vai ter que amadurecer e aí vai ter que aos pouquinhos ficar um pouco mais útil, né? Por hora o Bilal. O Bilal é um jogador que é para ser competitivo, agressivo, defende, no time que não faz nada disso, né? Então, pô, desses aí eu vou fechar aí com. Pô, eu vou fechar com nenhum desses, Lucas. Eu acho que esse final de temporada dos três Rapaz. vai ser assim, legal. Legal. Já viu essa É, rima do Zuluzão? Legal, legal. Ele foi falando ok. legal, ele tava um fatality comando. Legal, legal, legal. Foi uns 8 legal seguidos. Interessante, interessante. O Bilal é o sexto hoje na NBA entre os novatos com minutos, né? E a tendência é que esses minutos cresçam, né? Que, sei lá, que o Wizards dê mais liberdade, né? Deixar o Gibas, Bilal solto pode ser mais confortável. fazer uma canção aí. Gibas, ó, Keontae George, Cam Ele, Whitmore, brabo. certo? São jogadores que não foram escolhidos lá em cima, tiveram durante diferentes fases do processo, né, de draft essa expectativa de que, pô, vão ser loteria, vão ser top 5, vão ser top 10,
não foram nem isso, né? Sequer entraram na loteria, mas ao mesmo tempo deixam bem satisfeitas as duas franquias que levaram, né? Pelo lugar que foram draftados, né? Tende a achar que esses caras aqui podem estar, né? Quando tudo tiver dito, né? Quando tudo for dito e ouvido, podem fazer parte ali dos melhores jogadores da classe, entre os 5, 6 melhores da classe? Acho que sim. Pô, o Ken Whitmore a gente viu muito pouco, né? Ainda, né? Pô, o que eu vi eu achei bem divertido, assim. O Keontae George, eu acho que ele tem uma dificuldade para se firmar na NBA, que é a transição para ser o amador um. Eu acho que ele precisa ser um. E acho que quando ele joga na um, é muito legal. É muito Cara, como que ele interessante. ficou menor, hein, do tempo do college? Só emagreceu, né? Porque ele era maiorzinho, assim, né? Quando a gente viu ele jogar contra o Comparação, Iago e velho. É tal. que você via ele contra o Iago, ele é maior. Agora você vai ver ele contra o Luca, porra. Acho que ele perdeu peso também, velho. Será? Acho que é o efeito paralaxe. Ok. Nem tinha que ver, sei o que eu tô falando. É o VAR, né? O VAR curte meter isso aí quando o cara tá Exato. impedido para o Quando gol. o cara E tá aí, impedido e não dá pra ver que o cara tá impedido, os caras metem essa, o mete cara tá essa. impedido para o gol. O juiz não anula? Não, isso aí foi uma paralaxe. Isso é O bom que demais, o, mano. que o meu mano Palmeiras faz gol de paralaxe? Que isso? Melhor atacante aí de muito time é o Paralaxe. Givas, que o George, ele tem mais um desses aí que o time meio que deu espaço agora, né? Muito espaço. Titular no último jogo. Eu acho que ele tem no próprio elenco um cara que pode falar muita coisa para ele sobre isso, né? Que foi o Colin Sexton no ano de novato. Ele teve muito espaço e baixo aproveitamento, né? O Keontae George tá chutando abaixo de 40% no geral e 35% para 3 pontos, né? Mas vai continuar com volume, vai continuar com chance. E essa parte de, pô, será que eu posso ser o lead guard, né? Posso ser o principal ball handler de uma franquia? É o que vai fazer com que ele chegue ou não nesse patamar que a gente está querendo que ele chegue. Mas alguém, Gibas, alguém que sim. Porque assim, lógico Ah, que não tem dá um pra que você gente gosta tratar muito. todos, mas também a gente não pode deixar aqui, pô, falamos de novato e não falamos de Não, tem fulano que de tal, falar. né? Tem um que você gosta muito, você tem que falar. Vou até deixar você falar sobre ele, que é o Jordan Hawkins, né? Jordan Opa. Hawkins é um dos calouros com quase 10 pontos por jogo, né? Entre os calouros, ele tá atrás de todos que a gente citou aqui, claro. Mas assim, ele tá atrás do top 4 ali, que foi como que a gente tratou mais demandadamente, do Rota, do Keontae Jordan e do Podziemski. Ele é o próximo, né? De cestinha. Joga num time que vai pra playoff, ou pelo menos play-in vai. E, pô, vários jogos ele tem uns momentos meio takeover do Jordan Hawkins, né? Mesmo ele sendo calor, ele tem uns momentos assim que ele pega fogo. Então fala dele que eu acho que você gosta bem dele, viu, Lucas? Gibas, ele é um cara que chega mais pronto também para NBA. Ele passou alguns anos na faculdade, né? E ele faz aniversário no mesmo dia que minha mãe, em 29 de abril. Ah, Vai fazer sophomore. 22 anos. E assim, fez um ótimo torneio, né? Ele conquistou o título jogando muito e subiu muito o seu lugar dentro do draft através do torneio, né? O NCAA Tournament, né? Que é Tá chegando, o hein? March Madness, né? March Madness. No March Isso. Madness ele foi bem especial e fez com que o Pelicans fosse lá e draftasse ele antes de outros nomes mais cotados até então, né? Ele foi a última escolha da loteria e quando a gente falou a primeira vez dele lá no Amanhã Vai Ser Outro Dia, né? Episódio para apoiadores, que a gente vai tratando da próxima classe com antecedência. A ideia era, pô, esse cara aqui pode ser primeira rodada, olho nele, que ele joga pra caralho, né? E aí subiu, chegou até a loteria. E, velho, não decepcionou. Agora, como disse o Gibas, ele não entrou junto com Podziemski, Derek Lively e Rota, porque ele não tem lugar fixo nessa rotação do Pelicans, né? Ele foi muito importante, fez jogo de titular, foi cestinha algumas vezes, né? Lá no mês de novembro. E ele fez 14 pontos por jogo em novembro, foi titular 8 vezes, dos 16 jogos que atuou. Em dezembro, o time estava completo. Aí o que aconteceu com o Jordan Hawkins? Sem culpa dele, né? Não foi porque ele não estava jogando bem, mas voltou o Trey Murphy. O Jordan Hawkins vai para
12 minutos por jogo, né? Vai para 4 pontos por jogo. Precisam dele em janeiro, volta a jogar o dobro do tempo que jogou em dezembro. Chegou nos dígitos duplos novamente, né? E sempre chutando muito bem, né? Tá chutando na temporada 38%, em alguns meses mais de 40%. Agora em fevereiro, a tendência com o Pelicans assim inteiro é que ele jogue menos de novo, né? Então, ele não tá tendo uma sequência, mas não é porque o time não confia nele, né? É porque o time tem muito jogador de qualidade para a posição, né? Trey Murphy, Herbie Jones, a gente tá vendo mais minutos para o Dyson Daniels esse ano, tem o CJ McCollum, né? E jogador que cria o arremesso, né? Como ele pode ser, tem Brandon Ingram, tem Zion, né? Então, os minutos que sobram e ainda tem outros jogadores com funções defensivas, né? Que jogam na mesma posição, o Najee Marshall, por exemplo. Então, os minutos que sobram pro Jordan Hawkins são espaços, né, que faz com que ele não tenha a certeza de que vai estar na rotação, né? Então, isso não é bom para o novato, mas é impressionante o como ele está sempre bem quando ele tem minuto para ele, viu, Gibbs? Ele é um cara realmente com um potencial absurdo, né? Com muita chance de evolução e quando ele tiver uma sequência, seja no Pelicans, seja em outro time, porque ele pode ser uma peça de troca, né? Se esse Pelicans decidir na próxima off-season ir para cima de uma estrela, tem peça para isso, tem pique para isso, e tem Jordan Hawkins como quase um headliner, né? Porra, quem é que não quer um cara com essa juventude, com esse salário ainda, né? E com essa capacidade de botar a bola na cesta e de evoluir dentro da NBA. Então pode sim ser uma peça para o futuro, viu, Gibas? Lucas, rápidas menções honrosas aqui, só para dizer que não falamos deles, né? Ok. Um cara que a gente tem elogiado aqui nos últimos tempos, né? O Ben Shepherd, que é um cara que deve Bem ganhar massa, minutos velho. também. Mais minuto que o Jarvis Walker eu não esperava, né? Mas é a função que Não, apareceu no Pacers foi. disponível, né? E ele foi lá e tomou para ele. A relação escolha minutos ou do Jarvis Walker é a pior disparada da temporada, né? O Jarvis Walker, É. o Taylor Hendricks ainda tá E ainda começando piorou a fazer quando muito agora. trouxeram o Siaka ainda, né? Ainda tem isso, né? Então tá jogando bem pouco. O Jet Howard também é uma baita menos valia no sentido minutos e escolha, né? Foi uma escolha de lottery do Bull. Tentaram buscar o Jarvis Walker nessa trade deadline, né? O Pacers falou, não vou trocar o cara, não. Não. Quero ele aqui. Então, assim, a gente citou aqui o Ben Shepherd, um cara que o Lucas já citou também, porque ele sente que era do Suns, o Tumani Camara. Bem Ele é massa. um dos caras que mais jogam entre os calouros, né? Ele é o sétimo calouro que mais joga, né? Tá atrás do Chet, do Brandon Miller, do Rota, Bilal, o Imbanyama e o Alzar Thompson. Só esses jogaram mais minutos, tá? Não é minutos por jogo, é minutos acumulados, porque aqui conta todos os jogos que jogaram, não só os que estavam disponíveis, e aí faz a média, né? Então, muito minuto, viu, pro Tumani Camara, e tem jogos bons e alguns ok. E acho que uma das melhores histórias, inclusive, dessa classe, G.G. Jackson, o calor escolha 45, e aí o Memphis. Seguro o Didi. Cara, o Memphis trocou todo mundo, trocou não, né? Machucou todo mundo do Memphis, não podia mais ninguém jogar, começaram a dar a bola na mão do G.G. Jackson. Como titular, média de 18 pontos, desde janeiro tá com média de mais de 13 pontos, né? Teve 12 pontos por jogo em janeiro, 18 de fevereiro. Impressionante Didi Jackson, cara, chegando do nada mesmo, assim, era um menino que era considerado, era bem cotado no Gibbons Board, né? Gibbons Board andou apanhando muito aí em algumas situações. Didi Jackson era muito bem elogiado, muito novo, era considerado muito, muito cru, novinho, sem muita moral, foi trabalhando. Quando a gente fez o primeiro Amanhã Vai Ser Outro Dia dessa classe, o nome dele era cotado para top 10. Ele tava lá em cima e normalmente quando o cara cai desse jeito não vira não, velho. Só que ele tá virando e tá bem massa. Tá bem impressionante, assim. Sabe quem é novato também, Gibas? Quem? Santos. Gui É verdade, Santos. Gui Nosso Santos. Brasa. Temos Brasa A novato. gente nem trata como novato, porque ele tá no mundo da NBA já tem um tempo, mas minutos mesmo só esse ano na NBA, não é verdade? Né? Então fica a torcida aí Temporada para que ele tenha legal. minutos aí nessa reta final. O Golden State vai para cima agora, né? O Golden State não quer ficar em play-in, vai para cima, então talvez não sobrem minutos para o Gui Santos, tipo assim, quero ver o que o Gui Santos faz. Só que ele chegou
a aproveitar bem suas oportunidades para ser de repente, uma carta, sabe, um wild card, assim, pro Steve Kerr. Tá querendo mudar o jogo de alguma maneira. Porra, o Gui Santos... Lembro que uma vez eu botei ele e o time foi bem, sabe? Deixou essa pulguinha aí, né? Deixou essa janelinha aberta aí. Toda sorte do mundo pro nosso Gui Santos. Vamos torcer muito para ele. Outros nomes vão aparecer, viu, Gibbs? Essa reta final agora é para isso, né? Para muitos times é para isso. Alguns que estão em equipes mais fortes, como Anthony Black, Cason Wallace, é um pouco mais difícil que apareça muito protagonismo. André Jackson Jr., por exemplo, né? Não caiu bem para ele essa mudança de técnico. E outros aí vão para o outro lado, né? Vão para os minutos aumentar. Queria ver o Dick, viu, Gibas? Queria ver mais de perto o Dick, assim, acompanhar mais o que ele pode fazer. Porque o Toronto, velho, não vai para longe, não. Marco Sasser também, né? Seu querido Marco Sasser, acho que vem para um reta final, hein? Que ele vai botar números, viu, Gibas? Vou torcer para isso. Lucas, chegou a hora de mandar destaque final já, hein? Mais de 1h05 de pod. Rapaz, muita NBA hoje, hein? Muita NBA. Muito Tô NBA. até incomodado, Gibas. Mas eu queria aproveitar e pedir o apoio, Gibas. Pedir o apoio porque ontem agradecemos os apoiadores que chegaram e vieram mais dois, né? Veio o Felipe Rambo, voltando com o Belgradão, e veio o Rafael Cabral, também de Belgradão. Teve o Felipe Gama também, boa sequência de Felipes no Café Belgrado. Então, muito obrigado aí. Se você é Felipe, você pode guardar o seu apoio para o próximo mês, porque o seu nome já foi bem representado, mas qualquer outro nome ficou em falta com o Belgradão, né? Então, tem muita possibilidade de apoiador chegando para hoje, Gibas. Se cada pessoa que escuta o Café Belgrado quiser ouvir o nome falado aqui, né? Não tô falando nem de sobrenome, tô falando do nome mesmo, né? Já vai dar um adianto muito grande pro Café Belgrado, viu, Gibas? Então, se você é Felipe, tá safe. Se você é Rafael, hoje tá safe também. Mas qualquer outro nome, faltou, velho. Faltou. Então, traga o seu nome aqui pro Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vamos te recompensar, hein? Vamos te recompensar. E não é recompensa tipo do tigrinho, né? Que você recebe uma vez e depois só perde, né? É recompensa constante, né? Sempre recebendo apoios. O pessoal do Tigrinho, se quiser patrocinar o Café Belgrado, estamos aí também. Acho que tudo tem limite, viu, Lucas? Ó, o Okay. César Matheus mandou o seguinte, né? Salve, Charles. Tem modalidade, viu, Lucas? Chegaram 2 enquanto a gente gravava aí. Rapaz, enquanto você modalidade. O César Matheus mandou o seguinte: falem coisas belas, pode mentir, sobre o Caxias Basquete, uma das poucas coisas boas nessa cidade, para você ver o nível. Que não, isso, eu já ouvi coisas maravilhosas sobre Caxias, pra falar bem a verdade. Eu tenho meu primo mora muito perto de Caxias e ele adora Caxias. Pô, só fala coisa boa de Caxias. Não conheço, nunca fui ao Rio Grande. Quer dizer, passei no Rio Grande do Sul quando eu estava andando de ônibus, viajando de ônibus para Argentina. Foi o meu único contato com o Rio Grande do Sul em loco, vamos dizer assim. Então não sei o que dizer sobre a cidade. Sobre o time, pô, primeira coisa, KTO Caxias, né? Então já tem essa. Já começa muito bem, né? Pô, Caxias é fechadão com KTO. É uma temporada difícil. KTO, a gente tem que falar. Eu sei que a hora tá apertada aqui, mas a gente tem que falar aqui. A KTO ama o basquete, velho. A KTO vai muito no basquete em todos os níveis. Então, se você curte um basquete e já quer fazer sua bet, porra, sai dessas outras aí, velho. Vem de KTO, pelo amor de Deus. Cara, é disparado a bet que mais curte basquete. Não tem comparação. E não é só, eu quero aparecer no NBB e tal, na Globo. Não. Eles estão aqui com o Café Belgrado já desde 2019. Desde 2019 e estão com vários dos produtores de conteúdo que você gosta, eles estão também. Te garanto, assim, te garanto. Então, assim, Caxias tem KTO, primeira coisa. Cara, fez uma baita torneio, como é que chama aquele torneio? Interligas. Baita Interligas, foi vice-campeão. Agora, pô, é bem difícil o NBB, né? Porque o investimento é muito alto, né, cara? Não é fácil, não. Mas tem chance ainda de buscar aí uma run de playoff, quem sabe, né? O playoff hoje classificam 16. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, mas também 15º, né? Nosso Caxias tem 15º. E assim, vai jogar playoff. Assim, acho que vai conseguir chegar no playoff, né? Tá na disputa ainda. Os 3 fora dos playoffs hoje: Botafogo, Brasília e Mogi.
Brasília e Mogi tem 4 vitórias a menos que o Caxias e o Botafogo 2 a menos. Do jeito que eles estão jogando, tem uma chance boa do Caxias aí com mais algumas poucas vitórias se garantir. E tem essa batalha de gaúchos com o União Corinthians pelo 14º ali, né? De repente uma Eles sequência estão boa. brigando pelo amor da KTO? Não, a KTO cabe muito amor. Ok. Então acho que é legal. O time de Caxias merece que a torcida abrace, cara. É um projeto aí que já tem alguns anos, vem se consolidando. Acho que acho que é uma equipe para você acompanhar de perto, sabe? É muito legal o projeto. A gente já teve aqui no Café Belgrado o Rodrigo, que é o head coach lá, deu entrevista pra gente. Já até transmitiu o jogo do Caxias, acho que no playoff que a gente fez lá com o NBB. Era um dos envolvidos, o Caxias. Esse ano tem coisa legal para ver também, tá? Tem jogadores interessantes. A temporada do Léo Craveiro eu acho bem impressionante. É um dos melhores jovens do NBB, tá jogando lá no Caxias. Vale a pena, né? Dawkins, claro, né? Dawkins sempre vale ingresso. Um americano que já tá no Brasil já há algum tempo. Pô, tem coisa legal sim, viu, César? Não precisa nem mentir para falar. Verdade mesmo. O César ainda mandou outro Pix e falou assim: vou mandar a questão no Twitter, porque é uma pergunta mais complexa. Chegou alguma coisa aí, Lucas, no Twitter? Chegou, hein, Gibas? Olha que chegou É mesmo. complexa mesmo? Vamos ver aqui. Bem, chegou do Chaca de Virgem, que eu imagino que seja o meu mano César, né? Por algum motivo, tédio, fui ler os comentários de uma postagem no Twitter sobre o Oscar ser o melhor jogador de basquete da história do Brasil. Me deparei com o Gibas refutando esse argumento, especialmente a falácia que ele não foi para a NBA por motivos patrióticos, narrativa que vem de muito tempo, desde que eu me conheço por gente e sou da geração de vocês. Aí me levantou uma dúvida: Hortência e Paula têm o mesmo impacto cultural para o basquete feminino, ainda que o nome da Janete surja nas discussões na mídia sempre. O nome das duas foram sinônimo de excelência no basquete feminino. A pergunta para resumir: Hortência e Paula estão entre as melhores do Brasil? Qual o tamanho delas no basquete brasileiro, ou elas foram produto de patriotismo da época? PS, sempre Não, gostei delas. O não. Oscar sempre achei vaselina. Me dá a mesma impressão de Pedro Bial, Thiago Leifert e Cláudia Leite. Que porra foi? Um abraço e desculpe a questão. Gibas, primeiro eu queria te dizer o seguinte: começar por aí. Curte Cavaleiros é capaz de mandar uma mensagem como essa. Chaca de vídeo, cara, um dos maiores Pix modalidade que eu já vi. Cara, esse final aí foi Termina das touchline, velho. maneiras mais inesperadas e maravilhosas. Mas Paulo e Hortência são GOATs, velho. São Não, bodes, né? e acho que o Oscar também é bode, sabe? O Oscar é GOAT, cara. O Oscar é o Mas é melhor porque a Paulo e jogador. Hortência tem mundial, tem Isso, medalha não, vou chegar olímpica. aí. Vou chegar aí. É que assim, não é porque eu não acho que o Oscar é o melhor brasileiro da história, eu acho que talvez ele seja o terceiro ou quinto. Eu acho que tem um debate. Eu acho que ele tá atrás, desculpa, quarto ou sexto. Desculpa. Eu acho que ele tá atrás de Vlamir e Amauri, porque os dois eram as super estrelas do Brasil, campeão do mundo. Eu acho que isso é um negócio que é determinante. Isso só é polêmico para quem não conhece a história do basquete. Vlamir e Amauri são, sim, os dois maiores jogadores da história do Brasil. Ganharam tudo que existe. Não ganharam tudo que existe porque eles não ganharam ouro olímpico. Mas eles ganharam medalhas olímpicas e ganharam mundiais. Isso não é debate. O terceiro pode até ser um debate, porque. Não, cara, é sério, sem graça. O Biratã, eu acho que é o terceiro. Mas aí eu acho que a gente pode debater. Acho que tem argumentos para dizer que sim e que não. Mas eu acho que o Biratã é o terceiro. Foi o primeiro brasileiro a ser Hall da Fama, inclusive. Mas acho que esse especificamente não é um critério. Mas acho que o Biratã pode ser o terceiro. Na minha lista é. Se alguém dizer que o Oscar está na frente do Biratã, podemos conversar. Acho que não é um absurdo. Que Vlamir e Amauri não dá, cara. Que Vlamir e Amauri não dá para conversar. Agora você pode dizer que o Oscar é o GOAT de 80 para frente, que é quando o basquete masculino mundial ganha um impacto global que nunca houve, sabe? A partir daquela evolução da NBA, que virou um esporte global, sim, o Oscar, eu acho que ele foi o brasileiro mais foda até a geração NBA. E aí por isso que eu falei, pode ser o quarto, ou pode ser o sexto, porque ainda a gente tem Nenê e Leandrinho, que a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com a carreira dos dois. No nível FIBA, cara, eu não sei se eles fizeram menos coisas do que o Oscar. Talvez fizeram menos pontos, certamente. Mas, cara, os PANs lá que eles ganharam um monte. O Nenê quase não vinha pra seleção e deve ter algum PAN lá também, não sei. Então, assim,
Acho que dá pra conversar se o Oscar é melhor que Nenê e Leandrinho. Eu acho que os dois têm caso. Cara, parece surreal isso que você tá falando. Eu acho que tem um caso, pô. O Leandrinho, pra mim, é um dos jogadores mais Cara, espetaculares que o Brasil já eu teve. amo o Leandrinho, mas não dá, velho. Ok, você pode dizer que não dá. Eu acho que o Oscar é um jogador lendário, é um dos maiores da história do Brasil, mas ele não é o melhor jogador brasileiro da história. É só isso que eu acho. Eu acho que tem conversa se alguém quiser colocar o Nenê e o Leandrinho na frente. Só acho. Porque o que eles fizeram na NBA é muito impressionante. A NBA é parâmetro. Ah, o Oscar só não foi porque. Eu não quero discutir isso. Não quero discutir o motivo. Eu quero discutir. O fato dele não ter ido é um problema para o caso dele. E a carreira dele em clubes não é boa. E a carreira de seleção dele é boa, mas não tem título. Tem um título. Um título muito relevante. Eu não menosprezo o PAN. Mas é um título. É um título só. Ele tem Sul-Americano, coisa assim. Não tem título internacional e não tem NBA. E na carreira na Europa, não tem sequer boas participações em divisões de elite. A melhor temporada assim, individual, que é muito premiada e tal, são em times que perdiam. O Oscar não é um papa-títulos. O Oscar não ganhava título. Esse é um ponto, cara. Esse é um ponto que tem que ser discutido. Então, assim, tem conversa. O fato do Nenê e o Leandrinho terem sido carreiras incríveis na NBA, jogadores muito, muito relevantes. Eu acho o Leandrinho mais relevante do que o Nenê foi, porque fez parte de 2 times revolucionários da NBA e relevante no primeiro deles, muito relevante, né? Mais de 20 pontos de média em dada temporada. E prêmio individual na NBA. Cara, isso é um critério. Isso tem que ser um critério. Isso tem que ser um critério. Porque o maior jogador da Europa para muitos, o Drazen Petrovic, ele não tinha os números que o Leandrinho teve na NBA. Foi ter depois. Foi ter em algumas temporadas, depois acabou falecendo no auge. Então, assim, é um critério ter jogado na NBA e como se saiu na NBA. Eu acho que esse é um ponto. Mas, a parte disso, vamos topar então que o Oscar é melhor que esses. Beleza, eu acho que não tem nenhum problema em dizer isso. Vlamir e Mauri não tem conversa. Esse é um ponto. Agora, se a gente for pro feminino, pelo amor de Deus, Paula e Hortência são lendas. Lendas absurdas. Elas dominaram, elas ganharam. Esse é um ponto. A seleção brasileira com o Oscar. Janete também, velho. Janete também. A seleção brasileira com o Oscar deixou de ganhar por causa do Oscar? Eu não acho que seja isso. Agora, Paulo e Hortência ganharam. Ah, se o Oscar tivesse outro Oscar... Não, eu posso falar com o que a gente tem. O que a gente tem é um título mundial de Paulo e Hortência, cara. Isso é muito grande, velho. Título mundial, medalha de prata nas Olimpíadas em que os Estados Unidos sediou. Então, assim, perdemos para um dos maiores times da história do basquete feminino do mundo, né? Que é a seleção americana de 96. Mundial, campeão mundial. Título, medalhas em sequência, né? Em múltiplas competições relevantes, né? Pô, eu acho o Paulo e Hortência não tá nessa conversa, cara. Eu acho que elas são acima. Mas, de novo, o Oscar foi um ídolo nacional e gigantesco, ultra carismático. Aquela entrevista que ele dá quando ele vai se aposentar aí, lá nas Olimpíadas e tal, e começa a chorar, pô, aquilo ali eu chorei que não, sei lá, quem chora muito, chorei igual. Bebê. Chorei igual um bebezinho. Eu era bem criança. Ele falou, chorei igual uma criança, mas eu era criança quando eu vi. Mas assim, acho que. Eu não me lembro de ter refutado isso aí, ter usado esse debate da NBA. Tem um episódio disso que Você acha que o Chaka de Vídeo vai mentir? Oi? Você acha que o Chaka de Vídeo vai mentir? Que ele disse que viu você refutando. O que eu refutei foi assim: foi até o nosso amigo NBA na Bad que postou que o Oscar era o melhor. Eu acho que foi NBA na Bad, não tenho certeza. Que foi o melhor jogador que nunca jogou na NBA da história. Ponto. Foi o Oscar. Eu falei, cara, só no Brasil tem pelo menos 3 na frente. Que são os 3 que eu falei. Vlamir, Mauri e o Biratã. Aceito discutir o Biratã. Vlamir e Mauri não aceito discutir. Não acho que tem discussão. Gibas! O povo quer saber, né? Vai se pronunciar sobre Pedro Bial, Thiago Life e Cláudia Leite? Acho que o Oscar é muito mais relevante. Que isso, tá maluco? Tens algum destaque final ou esse foi suficiente? Cara, momentos intensos aqui, houve destempero, hein? Houve destempero. Eu tô falando uma parada muito séria, você tá mandando rapaz, tá mandando... Aí fica parecendo que eu tô zoando. Não tô zoando. Mas também acho que o Oscar merece... Eu não quero ficar na posição de alguém que distrata os feitos do Oscar. Cara, você comparou com o Nenê. Você distratou, velho. Não tem. Cara, quando eu falo do Nenê, eu tento ignorar tudo que vem fora de quadra, assim como do Oscar. Eu tô falando especificamente de jogador.
Tá. É isso, hein? É isso. cafébelgrado.com.br. Apoie o Café Belgrado. A gente levar debates como esse adiante, hein? Só aqui no Café Belgrado existe a coragem de falar coisas como essa, mas fora de brincadeira, muito obrigado a todos que mandaram Pix Modalidade, todos que estão colando aqui com a gente sempre. E um salve para Tonhão, campeão da aldeia, meu amigo. O Tonhão é brabo. O Tonhão é brabo demais. Valeu, hein? Valeu todo mundo que comentou. Valeu todo mundo que segue o Belgradão nas redes sociais. Valeu todo mundo que mandou Pix Modalidade. Para todo mundo que mandou Pix React, hein? Ao longo do dia, atualizações lá no nosso YouTube. Vão lá ver. Lucas Dias, temos que fazer nosso acordo aí para ver o que nós vamos fazer com o seu futebol no gelo, hein? Valeu! A gente vai conversando. Faz cara de jovem, Lucas. Não tem cara de jovem, não.